Tarde, doutor Caio. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, você como que tá? Tudo firme, tudo jóia, tudo bem aqui. Bom, na linda e ensolarada Recife é tudo mais fácil, né? Como é que tá aí? Tá bem? Cara, fazer academia às 6 da manhã na praia é uma maravilha, não tá dentro do concreto, eu vou te dizer que é uma delícia essa parte. Faz muita diferença, né? Ó, aquela brisa do mar. Isso é bom, cara, isso é muito bom. Agora, Nossa, e a situação ali de Covid, segunda onda, por aí tá até mais tranquilo, né? O sul ó, que tá mais complicado, né? Pelo que a gente está acompanhando aqui. cara, eu vou te dizer que eu tô surpreso aqui com a constância do pessoal nessa parte de, vamos dizer, prevenção, vai? Sei. Todo mundo de máscara, muita gente andando de máscara na praia, muita gente. É mesmo, que bom. Putz, eu tô vendo o pessoal assim, mantendo uma regularidade nesse quesito que me parece maior que de São Paulo. Pô, A verdade é que eu tenho ótimo. rodado mais aqui até que de São Paulo, né? Como estou indo de reunião em reunião, pulando de lugar em lugar, não para um minuto, eu tenho Sei. rodado mais que de São Paulo. Então, não sei se isso é impressão minha por ter rodado a cidade mais do que eu tenho feito em São Paulo, ou se realmente a cidade tem mantido essa regularidade de prevenção que me parece maior. Entendi. Ah, que bom. Isso é importante, porque assim, quando você abre pelos estados, né? Os estados do sul são os piores, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina é o que tem a pior dinâmica dessa última onda de contaminação e hospitalização. Lá no sul. É, Santa Catarina, né? Tá? Não, os números subiram um pouco, né? Mas não parece terem explodido. Pelo menos que eu tenho visto de números de mortes, pelo menos, não me parece que tenha. Não, tá tranquilo. Eu vou fazer uma mudança de rede aqui, talvez eu caia por 2 minutinhos, mas Eu estou no hotel, não garanto a estabilidade aqui. O Caio deu uma. Caio, pronto, tá de volta aí, Caio. voltei, né? Essa é outra rede que eu mudei, era melhor onde eu estou aqui. Acho que vai Boa. ser mais firme. Vamos começar? E peraí, só um pouquinho aqui agora, só porque eu. Um segundinho. Esperando o Caio voltar para a gente poder iniciar. Vamos lá, voltei. Perfeito. Vamos lá. Não, boa noite a todos. Bem-vindos. Caio, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Charles. Boa noite. É um prazer recebê-lo nessa noite aqui, chegando nos últimos momentos de um ano que podemos separar em três partes, eu diria, né? Muita gente fala de duas partes, eu diria de três partes. O ano começou muito bem, de repente veio aquele cataclisma no mês de março, fim do mundo, dúvidas enormes, né? Ninguém sabia como ia ser a resposta de um mundo parado, fechando fábricas paradas, cidades inteiras fechadas, né? Como que ia ser o impacto disso no mundo? E, surpreendentemente, voltou muito mais rápido do que se imaginava dentro daquele cataclisma, né? Claro que tivemos a maior injeção de capital da história global, num ritmo e em volume financeiro jamais visto. E aí, com isso, eu queria aproveitar para que você comece a sua explanação. O que a gente pode esperar disso tudo? Quais são as perspectivas de 2021, nesse apagar de luz de 2020? Antes de começar, só para apresentar, Caio Megali, economista-chefe da XP, conhecedor profundo do mercado, cenário macroeconômico.
Então, eu passo para você, Caio, bem-vindo, obrigado pelo tempo, obrigado pela disposição. Pode passar para a gente um pouco dos seus ensinamentos, o que a gente pode esperar para 2021. Legal, não, obrigado a todos pela reunião aqui, pela oportunidade de estar perto de vocês. De fato, me juntei aqui à XP faz pouquinho mais de 2 meses e meio, e está quase 3, na verdade, faz dia 14 de janeiro, são 3 meses de XP, e assim, é um turbilhão, assim, é uma empresa assim, super agitada, dinâmica, próxima dos parceiros, próxima dos clientes, e eu estou muito animado, muito contente de estar aqui na XP e principalmente mantendo essa conversa aqui com vocês, com o mercado, com os parceiros, porque não só a gente tem muita informação aqui das pesquisas que a gente faz, mas vocês também nos trazem muitos inputs. Então, de cada conversa dessa, eu saio aqui com duas ou três informações boas para colocar no cenário e tal. Então, para a gente é super legal esse tipo de interação. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Você estava falando aí das fases do ano, me parece um pouco aqueles filmes de suspense, sabe? Que a coisa começa muito bem, muito tranquila, depois vem um negócio horroroso, aí começa a melhorar, e a gente estava ali em outubro com o seguinte cenário: as economias voltando muito bem, né? Espalhando, né? Os países reabrindo os seus serviços, as suas coisas gradativamente, a perspectiva de vacina ali na esquina, né? Então, quer dizer, sabe quando vai chegando perto do final do filme, você fala, bom, agora não tem mais como dar errado, mas sempre nesses filmes de suspense tem uma reviravolta na penúltima cena para depois dar tudo certo na última, né? Sempre tem. E essa segunda onda parece isso, né? Quando a coisa parecia que estava tudo encaixando direitinho, né? Os casos caindo, a economia voltando e a vacina para encaixar, no meio veio essa segunda onda que começou lá na Europa, depois bateu nos Estados Unidos, agora está incomodando aqui no Brasil, né? Com hospitalizações e tudo. Mas é interessante também, vou mostrar aqui alguns dados, mas é interessante também como a população está mais responsiva, né? Você estava comentando agora que aí as pessoas estão usando máscara e tudo, né? Só o fato da informação de que a coisa está começando a piorar, sai no jornal e tudo, automaticamente as pessoas já começam a se resguardar mais, entenderam o problema, entenderam, em geral, a seriedade, o que era diferente lá em março, né? Porque em março ninguém entendia direito o que era aquilo, ninguém podia acreditar que um vírus pudesse parar o mundo, né? Então, o governo decretava lockdown, as pessoas iam para a rua, iam para as praias, né? E na Europa aconteceu muito isso no começo e por isso as coisas pioraram. Não só agora, nesse segundo ciclo, não só as medidas da Europa foram muito menores, como a própria atitude da população já fez com que as curvas todas embicassem. Então, França já está bem melhor, Espanha já está bem melhor, Itália se estabilizou e está melhorando, né? Agora está começando a melhorar nos Estados Unidos e deve melhorar aqui no Brasil também, essa é a nossa expectativa. Mas, de qualquer forma, foi aqui um susto, ou está sendo ainda um susto de final de pandemia, antes de chegar a vacina, que é importante. Mas, enfim, não sei como é que você sugere que a gente faça, eu tenho alguns slides aqui, eu posso fazer uma apresentação, e depois a tela é toda sua. A gente faz um bate-papo. Ótimo, legal. Deixa eu tentar então aqui compartilhar a tela. Não, tá dizendo que eu não sou habilitado para compartilhar, então acho que vocês têm que fazer alguma Deixa eu habilitá-lo. Cadê aqui o... Onde está você para te habilitar? Vai. Estou procurando para te habilitar aqui como host. Aqui. Prontinho. Pronto. Ops, peraí. Tá vendo aí meu PowerPoint? Tá aí, né? Estou tentando abrir ele inteira aqui. É isso. Então, vamos lá. Então, deixa eu começar com o cenário internacional e depois a gente vem aqui para Brasil. Bom, eu gosto de olhar para o mundo, assim, um indicador que resume bem o pulso da economia de qualquer país, mas especialmente das economias centrais, é essa pesquisa PMI, né, que eles chamam, que é uma pesquisa com empresários, industriais, prestadores de serviço,
que você pergunta basicamente o seguinte, como é que está seu negócio, né? Tem mais encomenda, menos encomenda, você está contratando mais, contratando menos, produzindo mais, produzindo menos, como é que estão as vendas? Então, é um questionário, né? Uma sondagem, que a partir dali, esse Instituto Markit, ele pega e ele constrói um índice que acima de 50 é expansão, quanto mais alto, mais expansão, e abaixo de 50 é retração, quanto mais baixo, mais retração. Né? E o que a gente consegue ver nesse gráfico, principalmente, deixa eu ver se eu consigo pegar um apontador aqui. Ó. Nesse gráfico aqui da esquerda, a esquerda é indústria e a direita é serviços. Tá? Olha como tanto indústria como serviços, né, eles vinha positivo, ok, a Europa tinha dado até uma barrigada um pouco antes ali em 19, serviços vinha se expandindo durante o período todo, mas quando chega a pandemia, colapsa, né, China colapsa antes, né, depois vem Europa e Estados Unidos, a China foi lá em fevereiro, a Europa e Estados Unidos veio logo depois, né, uma queda muito pronunciada, aquele apagão que nós tivemos no crescimento no primeiro semestre. E olha como acontece na indústria e acontece em serviços também, é simultâneo. Né? O mundo inteiro desliga, tanto por demanda, né? As pessoas estavam indo para a rua, para casa, não saíam, não consumiam, não circulavam, quanto também por oferta, né? Porque fecha uma fábrica de componentes na China, a fábrica aqui no Brasil não conseguia produzir porque faltava componente. Né? Então, o primeiro impacto da crise no Brasil foi as fábricas da China fechando e parando de importar componentes para a gente. Né? Não foi nem quando começaram os distanciamentos sociais. Então, mas do mesmo jeito que fechou, né, voltou no segundo semestre. E o que a gente percebe ali claramente é que os governos conseguiram, cada um à sua maneira, né, botar em funcionamento programas de sustentação do emprego, né, de renda, né, com programas de transferência, como o nosso auxílio emergencial aqui, de crédito, o Banco Central cortando juro, colocando dinheiro para circular na economia, etc., para fazer a coisa retomar. Né. No meio da pandemia, e eu tive hoje eu digo felicidade, né, porque foi uma experiência incrível, de estar no governo no momento em que a pandemia atingiu o Brasil, aquela dificuldade de entender a dimensão, de entender os instrumentos de recuperação, para retomar a economia, quais as medidas que deveriam ser tomadas. O mundo inteiro parecia que estava batendo cabeça naquele momento, mas hoje, quando a gente olha para trás, pareceu até muito bem sincronizado. Né? Nessas três direções que eu mencionei, né, transferência de renda, sustentação de emprego e crédito, as medidas foram bastante intensas e a resposta das economias foram bastante intensas também. Né? Então, o segundo semestre, o que a gente viu? Uma saída rápida, né, assim, tem bem cara de ver isso, né? Foi lá para baixo de 50, depois voltou, e ao longo dos meses, setembro, outubro, novembro, a recuperação está cada vez mais forte. O amarelinho aqui é Estados Unidos, olha como os Estados Unidos está acelerando na indústria, mas China e zona do euro também em níveis bastante bons, aqui de 55, é um número com bastante expansão. Né, esse da zona do euro é o único que a gente vê um pezinho para baixo agora no final, né, no último mês. Quando você vem para serviços, a zona do euro, serviços sofreu mais com a pandemia, né? Com a segunda onda, especialmente na zona do euro, que você teve que fechar restaurantes, aí a zona do euro sentiu. Mas China e Estados Unidos não. Então, indústria forte no mundo inteiro, serviços ainda bem bom nos Estados Unidos e na China, só a zona do euro, que, claro, França decretou lockdown de um mês, o Reino Unido voltou a fechar os bares, né? Não podia circular na rua. Ali a segunda onda foi mais preocupante, então teve um efeito. Mas como no industrial a gente também vê uma perda de velocidade de recuperação também na zona do euro também. Vê um pouquinho, vê um pouquinho, mas assim, eu acho que está dentro da volatilidade normal, sabe? Perfeito. Até porque a indústria da zona do euro depende muito da indústria da China, né? E como a China continuou bem, eu acho que ela vem bem. O que preocupa mais era esses serviços aqui vindo para baixo, mas se a gente for para o slide de
contágio, o que a gente está vendo, isso aqui é Estados Unidos, mas na Europa é a mesma coisa, a gente está vendo dados bem mais tranquilos, né? As contaminações estão caindo, a hospitalização está caindo, né? Os Estados Unidos é novidade, porque decretou até medidas mais leves quando decretou, e na Europa decretou mais forte e os dados vieram todos para baixo. Então, a minha impressão, voltando aqui para o PMI, é que esse susto da segunda onda para o crescimento global foi importante, a gente tem que ficar de olho, né? A vacina ainda não chegou, mas estamos quase lá, né? Agora já tem a notícia de que o Reino Unido começa em dezembro, Estados Unidos já tem encomendas importantes para o começo do ano que vem, em volumes relevantes, e até aqui no Brasil deve demorar um pouquinho mais para o país como um todo, mas a gente tem a vacina chinesa aqui em São Paulo, as demais chegam um pouquinho mais tarde, mas enfim, a perspectiva já está com uma cara muito melhor. Então, em particular, e aí para nós aqui é relevante, a China está muito forte. A perspectiva de crescimento da China para o ano que vem, a nossa projeção é de 8,5%. Vai ser o maior crescimento da China em 10 anos. Tudo bem que esse ano vai ser baixo, vai ser só 2%, mas esse ano não cai na China, quando o resto do mundo está caindo, e o ano que vem deve crescer 8,5%. E um efeito colateral desse crescimento forte na China era esse gráfico aqui, que é o gráfico do preço das commodities, né? Minério de ferro, commodities agrícolas, commodities metálicas. China cresce, commodities sobem, né? E commodities para cima é bom para a América Latina, né? A América Latina é uma região muito intensa em commodities, diversificada e intensa. Assim, o Brasil tem minério de ferro e commodities agrícolas, na Argentina e no Uruguai são commodities agrícolas, na Colômbia e na Venezuela é petróleo, na Bolívia é gás, no Chile é cobre, mas de qualquer forma, em cada parte da região é uma commodity diferente, mas essa cesta de commodities tende a andar bem quando a China cresce, né? E esse crescimento forte aqui do preço das commodities está fazendo com que a perspectiva de crescimento na América Latina vai melhorando, os fluxos de capital na América Latina vão melhorando e as moedas vão apreciando, né? A maioria das moedas da América Latina já está voltando para o nível pré-pandemia. Só o real, que estava mais depreciado, chegou a bater 5,80, tá, mas agora veio, né? Não veio completamente. Estava entre as 3 piores moedas do mundo no ano, né? Agora melhorou Estavam entre as 3 piores por conta da nossa perspectiva fiscal, né, que é muito, muito complicada. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas, mesmo assim, estamos virando o ano, não mudou o regime fiscal, o juro está baixo, a economia está voltando, com a China crescendo do jeito que está, com as commodities subindo como estão, o real vem para baixo. E eu acho que ele pode mais, tá? A nossa projeção para o final desse ano, já antecipando aqui do real, era 5,20. Apanhamos quando ele estava em 5,80, mas a gente tinha confiança nesse call. Agora está até abaixo do que a gente achava, né? Mas para o ano que vem tem espaço para vir para 4,90 ou até abaixo disso, certo? Mas enfim, a cara toda. E tem um outro componente da economia global, antes de passar aqui para o Brasil, que é o resultado das eleições americanas, né? E foi muito falado, né? Foi muito debatido as eleições americanas até um mês atrás, mas saiu o resultado, demorou para ser promulgado o resultado, porque o Trump ficou lá amolando a paciência da turma, mas agora, assim, não tem conteste, o Biden venceu, mas ele venceu com o Congresso dividido. Republicanos no Senado, democratas na Câmara, o que dá uma boa perspectiva, porque nós temos agora um presidente que é mais sereno, mais focado, que está montando um time econômico super forte, né, liderado pela Janet Yellen, mas que com um Congresso que não vai deixar os democratas fazerem aquelas medidas de muito imposto, de muita regulação, que é a tradição democrata. Então, talvez tenha sido o melhor resultado possível para a economia global e para a América Latina em particular, esse resultado da eleição americana, né? Então, assim, a gente termina o ano, se de fato as perspectivas de vacina se confirmarem e tal, termina o ano com uma cara boa, com muita liquidez, as taxas de juros muito baixas, né? Devem continuar baixas por bastante tempo, a inflação deve subir um pouquinho
no ano que vem, mas eu acho que é um tema normal, diferente daqui no Brasil, que está subindo mais, né? Mas juro baixo, commodities para cima, economia recuperando, é um cenário global que é favorável, né? Tende a ser favorável para a América Latina em geral e para o Brasil aqui em particular, tá certo? Como eu falei, já vindo aqui para o Brasil, né? A retomada aqui segue a mesma linha da retomada global, né? A gente está vendo números bem fortes, primeiro da volta da confiança, mais de empresários do que consumidores, né? Consumidores ainda sentindo um pouco o mercado de trabalho pesado, a criação de postos de trabalho lenta, desemprego alto, mas a economia voltando. Hoje a gente teve o PIB do terceiro trimestre, 7,7% de crescimento, foi um pouco abaixo do que a gente esperava, mas o PIB do segundo TRI foi revisado para cima. Então, no net, ficou igual, né? Em termos de produção global aqui de PIB no país, está vindo bem. Nós estamos um pouquinho abaixo 4% ainda abaixo lá do período antes da crise, mas está vindo, né? Está voltando, confiança está vindo, né? E desde que essa segunda onda não se espalhe, né, e não se torne um problema como foi no primeiro semestre, e não deve ser, né, pelo aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, muito provavelmente o crescimento continua. A grande dúvida que nós vamos ter no crescimento daqui para frente é o fim dos auxílios emergenciais, né? A gente sabe que boa parte desse crescimento no Brasil é respaldado, vem sendo respaldado pelas transferências do governo, né? O auxílio emergencial, os programas lá de sustentação do emprego, e nós não temos mais espaço fiscal para continuar fazendo isso. A nossa dívida já está alta demais, vou mostrar os números daqui a pouquinho. Nossa dívida está alta demais, é fundamental que agora a gente tenha mais controle nos gastos para frente, né? Então, muito provavelmente, quando esses caras saírem de cena, quando esses auxílios saírem de cena no começo do ano que vem, janeiro, fevereiro, o consumo deve dar uma desaceleradinha, né? Deve perder um pouco de força. Mas não, por outro lado, a gente tem algumas compensações, né? O mercado de trabalho está começando a melhorar, a gente está vendo aí a criação de postos de trabalho um pouquinho melhores em agosto, setembro, os primeiros dados de outubro são bons também. Não é nada espetacular, ainda é uma recuperação gradual do mercado de trabalho, mas está vindo devagar. Isso compensa um pouco, não compensa tudo, mas compensa um pouco. Quer dizer, na hora que a economia volta a funcionar, o taxista que não estava rodando volta a ter alguma renda, o Uber volta a ter alguma renda, as lojas voltam a ter alguma renda, transporte, né? Então a coisa volta a funcionar. Não vai ser como antes, porque a pandemia ainda não acabou, não vai ser tão forte quanto está nesse segundo semestre, porque não vai ter mais o apoio do governo, mas deve ajudar a crescer. E outra coisa que ajuda muito no consumo é que durante esse período de pandemia, as famílias brasileiras, de todas as classes, tá, fizeram poupança. As classes mais pobres, porque teve essa transferência muito forte de auxílio emergencial, e a gente tem sinais, especialmente nos últimos meses, de que o auxílio emergencial não se transformou completamente em poupança, em gasto, um pedaço foi poupado, conforme a economia foi voltando, outras rendas apareceram, então deu para poupar um pedaço, e as classes ricas, classe média e classe rica, não gastou, né, tudo que vinha gastando antes, porque os restaurantes estavam fechados, ainda tem muita coisa fechada, viagens. Isso, as pessoas que tinham programado férias não viajaram, estão com renda. Então, essa renda que está na mão das famílias, de maior e menor proporção, essa voltazinha do mercado de trabalho e os juros baixos vão compensar parte da queda do auxílio emergencial. O que a gente tem em termos de projeção de PIB. Deixa eu falar um pouquinho, só para voltar um pouco na questão do auxílio emergencial. Vamos. Aqui em Recife, a gente teve essa semana reunião numa empresa que é uma grande fornecedora de material para a construção civil. Uhum. E tivemos uma reunião com um grande fornecedor de materiais para o mercado agrícola. Por acaso, a reunião foi no mesmo dia das duas, e as duas empresas
estão tendo faturamentos recordes na história esse ano, né? E o ponto que, por acaso, os dois colocaram, não foi nem a gente colocou para eles colocaram para nós, é justamente a questão do auxílio emergencial, Perfeito. onde você tinha famílias que tinham uma renda familiar de R$ 600, que pai, mãe e um filho juntos estavam tendo renda de quase R$ 2.000 por mês, que era menos da metade do que eles tinham antes. E justamente é o que sai de cena, provavelmente, no começo do ano que vem. Isso. E projeção de impacto disso, qual que seria a projeção de impacto disso na economia? Acho que é uma parte importante. E na parte de gastos, como você estava falando de classe média, classe alta, a gente tem visto os voos no Brasil absolutamente abarrotados. Eu, vindo para o Recife, tenho visto muito isso. Uhum. E a parte de viagem nacional me parece estar explodindo também, já que para fora está difícil viajar. Você viaja então, dentro, quem viaja né? tem que viajar para dentro. É Então, isso. se puder entrar um pouquinho mais nesses detalhes. Vamos lá, então. A gente acha que o PIB é zero no primeiro trimestre do ano que vem, porque você tem exatamente esses dois efeitos. Então, o primeiro efeito é o efeito do auxílio emergencial, que sai de cena. Só que como ele foi muito intenso, é isso, a família ganhava R$ 600, passou a ganhar R$ 2.000, ela foi no limite do gasto no primeiro mês, no segundo, mas depois ela falou, pô, deixa eu fazer uma poupança com esse recurso aqui, porque o governo tem sinalizado, né, e sai nos jornais, tal, que aquilo não era para sempre, né? Então, em algum momento, ia ter uma desaceleração. Então, teve um pedaço ali que foi guardado. Essas empresas que estão lucrando muito com esse processo de auxílio emergencial, contrataram gente e estão com caixa para passar por um período de baixa, né, que vai ser o período ali do primeiro, segundo trimestre, depois da queda do auxílio emergencial. Né? Então, ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que uma parte desse ganho forte de renda que o setor privado obteve durante a pandemia, seja porque continuou tendo renda normal e consumiu menos, ou seja porque ganhou um auxílio emergencial muito além do que ganhava antes, esse bolo de renda, nós fizemos uma conta, ainda está na ordem de 50 bilhões de reais circulando na economia, 50, 60 bilhões, que não foram destinados a consumo. Então, este recurso, ele vai suavizar esse processo de saída. Então, nós não acreditamos nesse, em inglês eles chamam de fiscal cliff, né, que é o abismo fiscal. Você tira o auxílio, a economia cai num abismo. A gente não acredita nisso, porque uma boa parte disso vai ser suavizada por esse processo de economia da renda que está tendo agora e gasto ao longo do tempo. Os voos estão abarrotados e devem continuar para frente, né? Conforme abrem outros setores, você vai espalhando essa retomada na economia, né? Eu acho que essa explosão de crescimento que a gente está vendo no segundo semestre, ela deu porque o auxílio continua, os programas continuam, mas a economia voltou um pedaço. Né? A gente continua dando auxílio para a economia como se a economia estivesse em lockdown, só que boa parte da economia já voltou. Então, você tem crescimento forte de um lado, tem renda continuando a ser distribuída. Né? O recurso que foi distribuído a estados e municípios também foi bastante intenso, foi exagerado também na minha visão. Então, mas estados e municípios estão com caixa para continuar gastando, fazendo obra e tal. Então, assim, do ponto de vista do crescimento, a gente está menos preocupado. Eu estou mais preocupado com os efeitos colaterais do que dessa transferência exagerada de renda para o setor privado, que é inflação. Você vê que os números de inflação estão piorando em várias partes do Brasil e em vários setores, né? Não é mais... No início não era o arroz, é só o arroz, é só não sei o que tal. Agora a gente está vendo inflação de alimentos, inflação de bens e serviços, inflação de bens duráveis, né? Construção civil, que aqueceu muito durante a pandemia, hoje você não consegue comprar móvel, eletrodoméstico, geladeira, carro. Você quer comprar um carro, você fica na fila. Quer comprar geladeira, fica na fila. Quer comprar móvel, fica na fila. Entrando nessa questão de inflação, acho que tem uma outra questão importante para a gente evoluir um pouco nesse papo. Também, conversando com diversos empresários, a gente tem ouvido muito falta de insumos.
A gente tem empresário que constrói cabos, ele fala que está faltando PVC, que é o que envolve os cabos de aço, cabo de som, cabo de fibra, o que for, né? Faltando insumos em geral em diversas indústrias, como você acabou de falar. Tem um cliente nosso que comprou um quadriciclo. A entrega do quadriciclo está para 90 dias. Então, assim, Olha só. falta de insumos em geral. Quanto dessa falta de insumos pode ser pelo retardo da volta das fábricas, já que muitas fábricas pararam, algumas não, mas muitas fábricas pararam no auge da pandemia. Então, quanto disso pode ser o retardo da reposição de estoques pelo tempo parado e quanto isso pode ser um problema inflacionário de mais longo prazo mesmo? Eu acho que isso aí é um termômetro claro de que os estímulos foram fortes demais e a aceleração de demanda foi totalmente inesperada, né? A economia foi do 0 a 100 ali de demanda em poucos segundos, né? Em junho estava tudo acabado na economia, né? Recessão, vai cair o PIB 10%. Em agosto, a gente já estava com superaquecimento, sinais de superaquecimento na construção civil. Começou tijolo, cimento, depois móveis, aí depois foi para bens duráveis, né? Porque, imagina, você transfere um monte de dinheiro para as pessoas e fecha serviços, você não tem cinema para ir, não tem restaurante para ir, você vai gastar na loja de material de construção, né? Vou aproveitar então comprar um quadriciclo, vou comprar uma televisão, vou comprar uma geladeira, e foi o Brasil inteiro nessa, né? A oferta pelo seu turno, eu acho que teve 3 comportamentos aí. Primeiro, esse que você falou, você desliga a fábrica e a volta não é tão rápido quanto foi. Você injeta R$600 na mão de todo mundo do dia para a noite, a demanda aparece 2 dias depois, né? As fábricas retomam de forma mais leve. Segundo, medo. Você fala, cara, eu estou com estoque aqui, o estoque me custou, a matriz está com problema lá fora, se é internacional, porque é uma pandemia no mundo inteiro. Quem me garante que essa demanda de 1 ou 2 meses realmente é sustentável? Então, peraí, deixa eu esperar um pouco a produção, para ter certeza que, mesmo que isso signifique que eu não vou conseguir entregar, mas as pessoas preferiram errar para mais, entendeu? E por fim, talvez até um pouco de um comportamento oportunista de alguns setores, dizendo o seguinte, não, deixa a demanda correr um pouco mais para poder recompor preço, né? Então, acho que teve os três movimentos, e não acho que isso seja permanente, porque agora a oferta está vindo e nós vamos ter uma desaceleração da demanda com o fim do auxílio emergencial, né? Então, é localizado, é mapeado, mas é longo. Provavelmente vai durar ainda todo o primeiro trimestre do ano que vem, talvez o primeiro semestre do ano que vem. Então, nós temos essa alta de inflação de alimentos, que agora com câmbio mais baixo deve dar uma acomodada, mas já incomodou bastante. Essa alta de inflação de bens e serviços, que vai continuar por um bom tempo, os bens porque não tem para entregar, e os serviços porque vão reabrindo e recompõem a margem passada, né? Os serviços não têm estoque, então se um cinema reabre, o cara fala, pô, fiquei 7 meses fechado, eu preciso dar uma aumentada de preço aqui, porque eu tenho que pagar um monte de conta que ficou para trás, né? Restaurante aconteceu isso, passagem aérea que você mencionou, aconteceu exatamente isso, nós tivemos 30% de queda no primeiro semestre, 40% de alta no segundo, né? E outros serviços que vão vir daqui para frente. Então, a gente vai viver um calombo inflacionário, como consequência desse desequilíbrio entre oferta e demanda gerado pelos superestímulos globais, né, e no Brasil também, que vão se acomodar só ao longo do ano que vem. Então, a gente vê está chamando de uma corcova inflacionária que sobe, fica ali até 6 e pouco durante boa parte do ano, aí depois lá na frente cai, conforme essa demanda desacelera, né, por conta do fim dos auxílios e tudo, o desemprego ainda vai ser alto, vai demorar para o desemprego cair, né, e a oferta faz o catch-up, né, a oferta recupera aqui. Então, a gente vê o reequilíbrio disso lá para o segundo semestre do ano que vem, mas por enquanto a gente vai sentir o calor do desequilíbrio nos preços, né, na inflação. Então, acho que esse é o ponto-chave aqui, o ponto relevante. E o outro ponto-chave e relevante é a questão fiscal, tá certo?
porque o Brasil, diferente de outros países, qual que tem uma característica legal dessa crise, uma característica, essa crise não tem característica boa nenhuma, né? Deixa eu me corrigir aqui, mas o ponto interessante, pelo menos do ponto de vista econômico, é que ela não foi uma crise econômica, tá certo? Ela foi uma crise de saúde. Então, ela não foi gerada por um problema no motor da economia. O motor da economia do mundo inteiro estava bom. A economia vinha bem, né? Não é que você está dirigindo na estrada aqui e o motor do seu carro pifou, né? Você estava dirigindo na estrada e teve que frear porque apareceu um alce na tua frente, entendeu? E aí você teve que frear bruscamente. Na hora que esse alce sair, você liga o carro, o motor tá bom, vai embora, né? E quais são os dois motores da economia aqui? Primeiro, sistema financeiro. A crise de 2008 foi o colapso do sistema financeiro. Aí, para voltar, aí é o motor pifado, fundido mesmo. Não tem muito tempo para recuperar aquilo. O sistema financeiro no mundo inteiro está super saudável, capitalizado e tudo. Então, os bancos centrais injetaram recurso, cortaram juros, a resposta foi rápida. E o outro motor da economia que estava bom no mundo inteiro, menos no Brasil, são as contas públicas. As contas públicas estavam saudáveis, dívidas baixas. Aqui na América Latina, a gente tinha dívida do Chile a 25% do PIB, do Peru a 20% do PIB, Colômbia 27% do PIB, enquanto o Brasil estava com 75%. O Brasil 3 vezes mais endividado do que a média da América Latina, né? Então, o que isso significa? Significa o seguinte: na hora que você precisa gastar dinheiro para sustentar a economia, esses caras têm mais bala na agulha, esses caras têm mais munição. O Brasil não. O Brasil estava com pouca munição. Então, a gente entrou na crise já meio com a corda no pescoço. O sistema financeiro bem, mas o fiscal não. Só que não teve jeito, né? Teve que gastar, teve que transferir renda. Então, se a gente entrou com a corda no pescoço, agora a gente está saindo quase que enforcado, com quase 100% da dívida em PIB, déficits muito, muito importantes. O déficit vai ser um pouquinho melhor com a recuperação da economia, volta à arrecadação e tudo, mas é uma situação fiscal delicada que pressiona juros, o câmbio não vem, mesmo com essa volta do câmbio agora, o câmbio está em 5,14, 5,13, no começo da pandemia era 4. A gente esquece, mas o câmbio era R$4 no início da pandemia, e já parecia bem desvalorizado, né? No Chile, Peru, Colômbia, esses países que eu falei que a dívida estava baixa, eles desvalorizaram e voltaram para o patamar anterior à crise. A gente voltou um pouco agora, mas ainda está 20%, 25% mais depreciado do que estava no início da crise. Então, esse tema fiscal é um tema delicado e vai nos acompanhar por um bom tempo ainda, certo? Perfeito, muito bom. O que mais temos aqui para... Pode seguir. Então, tá bom. Não, se você fosse fazer alguma pergunta, algum ponto sobre isso, senão eu volto aqui e quero mostrar minhas projeções para vocês. Tá? Legal, vamos ver. Então, vamos lá. O que espera para os próximos... O que nos aguarda? O que isso significa? Então, o primeiro PIB, como eu falei, é 0 nesse primeiro trimestre, porque tem as duas forças se compensando, né? Auxílio de um lado e aquelas outras voltando. E gradativamente a gente vai recuperando. Então, nós temos 3,4 de projeção de PIB para esse ano, aliás, menos 4,6 esse ano, e 3,4 de projeção para o ano que vem. A taxa de desemprego, ela vai subir um pouco mais ainda, porque apesar da gente estar criando postos de trabalho, né, teve muita gente que saiu da força de trabalho durante a pandemia, parou de procurar emprego, né? Então, a gente cria postos de trabalho, mas do mesmo jeito que cria, chega gente no mercado para procurar emprego. Então, provavelmente a taxa de desemprego vai ficar alta por algum tempo. O real, como eu falei, descolou do resto do mundo. Esse gráfico ficou até velho, a gente não atualiza em 1 ou 2 dias, hoje já está aqui embaixo, já veio aqui para perto de 5,20, 5 e até um pouco abaixo disso. Mas olha a distância que ainda tem. Se nós tivéssemos seguido os emergentes, os outros emergentes, a gente estaria voltando aqui para perto de 4,20, de 4,25. Não era para estar tão lá em cima. A gente está lá em cima por conta do problema fiscal que eu mencionei, né? Essa é a corcova de inflação
que eu comentei, a inflação vai embora, chega lá no 6, roda em 6 por um tempo, isso é a inflação em 12 meses, e lá na frente, conforme a inflação desse final de ano começa a sair, ela deve ir convergindo, deve caindo, deve ficar aqui perto de 4,5 de novo, né? E aqui é um ponto importante, porque se essa corcova estiver certa, esta projeção de Selic funciona. Né? O que o Banco Central vai fazer? Vai ficar com o 2, porque ele está olhando, olha, eu tenho uma economia forte, mas que vai rebalancear lá na frente, como a gente conversou agora. E, portanto, a inflação vai subir e depois cai conforme a economia se rebalanceia, né? Então, o Banco Central tem condição de manter o juro em 2 e só subir lá na frente, no segundo semestre do ano que vem, devagarzinho, até 3. Parte do mercado está assustado com essa corcova de inflação. Falou, pô, será que o Banco Central não deveria subir antes? Eu acho que não, justamente por esses argumentos que eu fiz. Mas no Brasil, a gente sabe que o tema de inflação é um tema sensível no país, né? Subiu a inflação, as pessoas começam a falar disso, vem inflação na capa do jornal, não sei o quê, então a chance de você reindexar a economia é importante, né? A gente vai rodar num nível de inflação que é o nível mais alto em 4 anos aqui. Então é muito importante. Né, Caio? É muito importante, além dessa... só para comentar, é muito importante que neste período o Banco Central mantenha o juro em 2, mas dê uma sinalização de independência, né? E dizendo o seguinte, ó, se precisar eu subo o juro, eu estou de olho na inflação, porque essa credibilidade é muito importante para trazer a inflação de volta para baixo. Vamos lá. Não, legal, é importante. Tem uma questão adicional nessa questão nessa parte de inflação, né? A gente está vendo justamente esse repique inflacionário, como mesmo você falou no começo, estava falando de alimentos, né? E Selic não vai diminuir o preço de arroz, né? Então não vai diminuir o preço da soja a Selic. Mas junto com isso, e eu acho que é onde veio um grande susto, foi o IGPM, né? Que é absolutamente explodiu nesse ano. A gente está vendo no ano 18, em 12 meses, 24% nos últimos 12 meses. É um índice muito utilizado para reajuste de aluguel. Aí a questão, quem vai repassar, não vai repassar, quem vai renegociar ou não o reajuste. Mas o nível do IGPM assustou tremendamente, com uma IPCA que vinha na casa de 2 e pouco, agora a expectativa é em torno de 4 no fechamento do ano, e um IGPM que vai fechar em mais ou menos 20 no ano, isso assustou tremendamente. Claro. É aquilo que eu estava falando da tradição brasileira de inflação, né? O risco que tem é a inflação ficar alta por algum tempo, e aconteceu o que a gente chama, tecnicamente na economia, da desancoragem das expectativas. O que é a desancoragem das expectativas? É as pessoas, vendo a inflação tá indo para cima, e mesmo que a demanda diminua, mesmo que a oferta recupere, a mentalidade da inflação, as pessoas começam a aumentar o preço só porque o preço subiu, né? Teve inflação antes, então eu aumento aqui também. O IGPM subiu, os aluguéis sobem. O aluguel subiu, eu aumento o preço. O aluguel da minha loja subiu, eu aumento o preço na ponta, né? Eu que comprei a loja, vou lá e tenho uma outra loja, aumento meu preço aqui. Aí eu peço um salário maior, o salário sobe, aí você entra num espiral inflacionário que é muito perigoso. Para que isso não aconteça, a gente precisa ter referências boas. É o seguinte, olha, a inflação que está subindo, que aconteceu, vai para trás, olhando para frente, a inflação vai ser 3. É isso que o Banco Central tem que fazer, né? Por isso que eu falei, ele tem que ser muito, muito objetivo. Só que o governo também tem que dar uma sinalização importante neste outro critério, nesse outro quesito aqui, que é o quesito da dívida, né? A trajetória da dívida PIB, que é aquilo que eu estava comentando para vocês, ela já começou a subir antes da crise, lá em 2000, essa é a nossa dívida como proporção do PIB, né? Começa a subir em 2013, 14, 15, vai embora, bate aqui em 2019, 2020, perto de 80%. Parecia que a gente ia estabilizar. Olha o déficit primário, né? O déficit primário é receita menos despesas, tirando as despesas com juros. A gente vinha num superávit bom, entrou na crise, veio para o déficit, e a gente estava arrumando a casa,
né? Desde lá de 2015, na verdade, né? Quando a Dilma chama o Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda, até ela, né, a Dilma, que ficou conhecida como uma presidente que gostava de gastar, dizia que gasto é vida, tal, até ela sacou que a gente estava gastando demais e precisava arrumar a casa. Então ela traz o Joaquim Levy, e o Joaquim Levy começa a fazer o trabalho, depois vem o governo Temer, continua, aí o governo Bolsonaro agora diminuiu ainda mais o déficit, né, fez a reforma da Previdência, então a gente vinha numa trajetória boa, até o momento que veio a pandemia e reverteu isso. Então, a gente meio que voltou a estaca zero do ajuste fiscal e vai ter que garantir que essa dívida não suba muito, porque se a dívida começar a subir, pelo fato do Brasil ter déficit, a gente tem que, o Tesouro tem que fazer leilão toda semana para pegar dinheiro emprestado, para pagar as contas. Quem tem déficit, aí o país é a mesma coisa que uma cidade, que uma empresa, que é a nossa casa. Se você está no vermelho, rapaz, você vai chegar no banco para pedir dinheiro, o cara vai te cobrar mais juro. E se você disser para ele que você não tem um plano para ajustar suas contas, aí que o juro vai ser mais alto ainda. Então é muito importante o governo sinalizar claramente essa estabilidade, né? E essa estabilidade ela vai ser sinalizada com o reforço do teto de gastos, que é o que foi debatido agora no final do ano, e com as reformas, que a gente não comentou aqui, mas é importante trazer para o cenário nesse momento. Reforma tributária, reforma administrativa e essas pequenas reformas setoriais, lei do gás, lei de falências, essa foi aprovada, a cabotagem, a lei de ferrovias, são todos novos marcos legais que tendem a destravar o investimento privado no setor, porque o investimento público não tem mais espaço. Então, para a gente continuar investindo e crescer, tem que aprovar esses novos marcos legais, essas reformas estruturais, né? Não está fácil, tem um cenário desafiador do ponto de vista político para frente, né? A gente vai ter agora eleição nas casas, o presidente tentando, né, fazer uma base de apoio, que ele não sabe se vai ser em torno do Rodrigo Maia, ou se vai ser em torno do Arthur Lira, ou quem é que vai ser o próximo presidente da Câmara, né? O do Senado está com toda a cara que deve continuar o Alcolumbre, mas tem um desafio enorme aí para sinalizar para a população que e para a sociedade de forma geral, que a dívida não vai crescer mais daqui para frente. Aí a gente ancora a dívida, ancora os juros, ancora a inflação lá no 3 da meta, e aí aquela corcova acontece, você não precisa subir juros, o câmbio continua apreciando, ajuda um pouco na inflação também, e aí a gente tem um cenário bem ok ali para o ano que vem, né? Mas o risco fiscal continua sendo o principal risco da economia. Agora, esse risco fiscal tem esse tempero político aqui, né? Esse tempero político é complicado. Olha o que acontece com a aprovação do Bolsonaro durante a pandemia. Ela pula de 25 para 39. Né? Eu acho que o presidente Bolsonaro foi o único mandatário, talvez um dos únicos mandatários no mundo cuja popularidade subiu durante a crise, né? O Trump, se a gente lembrar, o Trump em fevereiro estava reeleito, desemprego baixo, estava, assim, ele estava, sabe aquele piloto que está dando a última volta ali, né, com na ponta dos dedos para ser reeleito, veio a pandemia e jogou tudo por água abaixo. O presidente Bolsonaro não, foi a única popularidade que subiu durante a crise. Por quê? Claro que por conta dos auxílios emergenciais e da forma como ele lidou com tudo isso. Essa alta da popularidade dele talvez tenha sido o que detonou o medo fiscal, porque o mercado fez a conexão direta. Falou, se ele está mais popular porque gastou mais e o presidente gosta de ser popular porque ele quer ser reeleito, ele vai continuar gastando, né? E aí deu toda aquela azedada no mercado. A gente acha que ele não vai romper o teto do gasto porque está cedo demais para azedar o mercado. Se ele fosse naquela linha que ele estava indo ali o governo e o Congresso indo naquela linha que eles estavam indo até setembro, outubro, lembra quando eles fizeram aquela proposta de
fazer o renda cidadã não pagando precatório, etc. Quando eles fizeram aquilo, o câmbio foi lá para 5,90, quase 6, a expectativa de inflação começaram a subir, né? O Banco Central ia ter que reagir, né? E nós estamos há 2 anos e meio da reeleição presidencial. Estávamos naquele momento, né? Estava cedo demais para a economia derrapar. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem muito na cabeça, e quando eu estava no governo eu via muito essa discussão lá, ele tem muito na cabeça o cenário Macri, né? O que aconteceu na Argentina. Quer dizer, o Macri não fez não fez um governo austero o suficiente no início, a inflação estourou durante o governo dele e ele perdeu a eleição, né? E não foi reeleito. Então, eu acho que essa postura mais recente do Bolsonaro, dizendo, não, tô com o Paulo Guedes, sustento o teto de gastos, não sei o que, eu acho que tem um pouco dessa visão de que é importante o mercado melhorar, é importante o câmbio apreciar, é importante os juros caírem para que a retomada da economia continue. Este raciocínio já não vai ser mais verdade lá em 2022. Né? Em 2022 a gente vai estar na beira da eleição, né? No ano de eleição talvez seja diferente, mas pelo menos até onde a vista alcança, até, digamos, meados do ano que vem, a gente está com bastante convicção de que o teto de gasto aqui, do que o regime fiscal vai ser mantido e a gente vai ficar relativamente blindado, certo? Então, como é que eu traduzo tudo isso, então, em números, né? Eu já falei alguns, eu vou explicitar eles aqui para vocês. Então, a gente está com 4,6 de queda para esse ano de PIB e 3,4 no ano que vem. A inflação, né, que é um pouco mais pressionada agora, a gente estava com 3,8 e 3,8, estava bem balanceado entre esse ano e ano que vem. Mas aí saiu aquela portaria da ANEEL no começo da semana, antecipando o reajuste de energia elétrica do ano que vem para esse, né? Agora para dezembro. Então a gente teve que tirar a inflação. A gente tirou a inflação de 21 e trouxe para 20. A inflação em 20 aqui vai ficar maior, 4,3, e aí o ano que vem vai ficar em 3,5, bem perto ali da meta do Banco Central. A Selic a gente acha que fica em 2 até meados do ano, depois sobe gradativamente para 3. Câmbio 5,20 no final desse ano, ou seja, ficar mais ou menos no patamar que está hoje, e depois no ano que vem, conforme vira o ano, o ambiente político retoma, as votações retomam, a gente acha que tem espaço para vir para 4,90, nem tanto porque o Brasil vai melhorar muito, mas porque lá fora a China deve continuar crescendo, as commodities devem continuar em alta, e isso favorece os fluxos de capital para o Brasil, né? E o que a gente tem que ficar de olho é nessas 2 últimas linhas aqui, déficit primário e dívida, né? Se nós conseguimos entregar uma redução importante de déficit e a estabilidade da dívida, é o que vai ancorar esses números todos para 2021. Se o governo falhar em ancorar as expectativas fiscais, aí a gente pode ter uma perspectiva de mercado e de economia pior do que essa que a gente está olhando aqui, tá certo? Acho que, em linhas gerais, esse é o cenário, né? Assim que a gente está vendo o mundo, a economia, quer dizer, um mundo bom que nos ajuda, um curto prazo manejável, né? Jogamos risco fiscal para o ano que vem, então a gente tende a surfar aqui por mais algum tempo, mas aí dali para frente começa a partir do segundo semestre, quando começar a entrar no ciclo eleitoral, aí entra o risco político de novo, aí é um outro cenário, né? Mas o que eu tenho dito, até onde a vista alcança, até meados do ano que vem, eu acho que a gente vem num ritmo bom. Muito bom, bela explicação, muita informação. Aproveitando, eu vou começar com uma pergunta aqui. Você falou justamente a questão de fazer uma correlação do Bolsonaro com o Macri, né, que ele não conseguiu fazer as reformas, não foi austero o suficiente e acabou perdendo a eleição, né? A gente tem agora uma eleição à vista na Câmara e no Senado. Se a gente voltar um pouquinho para trás na aprovação da reforma da Previdência, a gente se lembra que o Bolsonaro não teve muito empenho em falar sobre a reforma, em apoiar a reforma durante as negociações do Congresso.
ele meio que se fingiu de morto nessa situação, né? E agora a gente sabe que a necessidade de reformas é mais importante ainda depois de todo o gasto obrigatório para que o país não afundasse, como o resto do mundo também fez, dada a pandemia. Quem foi o grande fiador da reforma naquele momento foi o próprio Rodrigo Maia. Então, como que a gente fica nessa situação de reformas necessárias, se você acredita que o governo vai, de fato, entrar nessas reformas, e governo, quero dizer, mais o Bolsonaro do que a equipe econômica, etc., né? Dado todo essa complexidade que a gente tem de necessidades e um histórico recente de não empenho. Primeiro, eu acho que o que está por trás um pouco da sua pergunta é qual é a convicção do Bolsonaro nas reformas, né? E assim, eu tive a oportunidade de ser secretário da Fazenda aqui no município de São Paulo, primeiro com Dória, agora com Bruno Covas, antes de eu ir lá para o governo federal. Então, eu convivi um pouco com ele e nós fizemos a reforma da Previdência aqui na cidade. E nós tivemos dois momentos. Um momento que nós defendíamos a reforma e o prefeito não, porque ele estava envolto com um negócio de eleições, um tema, e depois quando ele entrou no jogo. Quando ele entrou no jogo, nós ganhamos o jogo. Enquanto ele não entrava, era equilibrado. O prefeito entrou no jogo e nós aprovamos a reforma. Então, a convicção e a participação do chefe do executivo é absolutamente fundamental para aprovar uma reforma complexa, como é a reforma tributária ou como é a reforma administrativa. E são reformas absolutamente cruciais para o Brasil voltar a crescer. Eu não vejo o Brasil saindo desse engodo fiscal, de dívida alta, etc., sem voltar a crescer, né? E sem reduzir despesas obrigatórias com folha de pagamento, com previdência. Ainda precisamos reformar um pouco mais. E, francamente, eu não vejo o presidente Bolsonaro entrando nessas divididas. Não vejo, né? Então, pelo menos não neste primeiro mandato. Num eventual segundo mandato, talvez seja diferente. Mas nós já estamos indo para a segunda parte do mandato, né? Nós vamos ter um ano que vem complexo, porque tem eleição nas casas. Então, quer dizer, o Congresso começa a funcionar mesmo depois do Carnaval, tem Carnaval logo depois da eleição nas casas. Então, muito provavelmente, nós vamos ter de março a, digamos, outubro, 6 meses ali para avançar com temas muito importantes. E o primeiro tema importante, infelizmente, não é nem a tributária e nem a administrativa, é a PEC emergencial, que vai fortalecer o arcabouço fiscal brasileiro. Porque, assim, a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma política, os novos marcos legais de saneamento, eles são as fundações da casa, são os pilares da casa, que precisam ser reformados. Só que antes de reformar o pilar da casa, a gente tem que tapar o teto que pegou fogo, entendeu? Então, esse cara entrou na frente da fila, né? Eu estou aqui, eu falei, não, eu sei que eu preciso consertar as fundações, senão a casa vai cair, mas espera aí, o telhado está furado. Eu preciso primeiro tapar o telhado, ou seja, tem que aprovar a PEC emergencial. A PEC emergencial vai permitir com que o governo corte despesas quando o teto de gasto esteja ameaçado. Esse que é o fundamental. É o seguinte, estamos chegando perto do teto, pode reduzir folha de pagamento, pode reduzir, é proibido criar despesa obrigatória, não pode aumentar salário de ninguém, não sei o quê. Então, você segura aqui as despesas. Então, esse é o primeiro passo. E eu acho que eles vão atacar isso logo no começo, março, abril, né? Feito isso, mais independência do Banco Central, lei do gás, não sei o quê, eu acho que cria um ambiente bom. E aí a gente avança nas discussões das outras reformas. Eu acho que tanto a reforma tributária quanto a administrativa ainda precisam de mais discussões no Brasil. São absolutamente fundamentais, né? Mas precisa amadurecer mais. Pega a tributária, por exemplo, né? A reforma tributária, ela prevê aquela que está na Câmara, lá está o PEC 45, lá do Bernardo Api, que o Rodrigo Maia apoia muito, tal, que de fato é muito boa do ponto de vista técnico e econômico. Ela tem um desafio político importante para ser implementada, porque ela propõe a equalização de tributos entre diversos setores e regiões do país.
Hoje o sistema tributário brasileiro é uma colcha de retalho. Você tem regime especial da construção civil, você tem o regime especial da cesta básica, o regime especial dos químicos, regime especial do livro, regime especial da Zona Franca de Manaus, regime especial de automobilístico para o Nordeste, regime especial automobilístico para o Centro-Oeste. É um É um completo manicômio. Né? Só que na hora que você equaliza, todos esses caras que são beneficiados hoje, com ou sem, não estou fazendo juízo de valor aqui, tá? Se eles devem ou não ser beneficiados fiscalmente. Mas todos esses caras vão perder esse benefício e vão ter que brigar. E aí a sociedade vai ter que discutir, caso a caso, se não vai, não, olha, para a construção vale ter um regime diferente, porque ele emprega muita gente. Para o livro vale ter um regime diferente, porque, enfim, a cultura, a educação é importante. Para a Zona Franca de Manaus vale ter um regime diferente, porque está lá na Amazônia, protege a Amazônia, não sei o quê. Vamos ter que discutir item por item. Né? É um longo trabalho, precisa ser feito, vai ser feito, mas vai precisar amadurecer um pouquinho ainda. Né? Então, e a gente tem muito pouco tempo para isso. Aí quando chega em 22, aí acabou, né? Porque é ano de reeleição, o presidente não vai estar com cabeça para isso, ele vai estar olhando ali seus... Né? Ele já não tem muito cabeça para isso normalmente, né? A economia é muito focada nisso, mas o presidente tem outros desafios. Em ano eleitoral, poxa, mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem uma janela boa para avançar com alguma coisa no ano que vem, mas infelizmente ela não é muito prolongada. Legal, obrigado. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta que a gente tem no chat. Esses cenários eles não prevêem nenhum novo meteoro. Mas a gente sabe que isso pode acontecer, como vimos esse ano, como vimos greve de caminhoneiros, como vimos a gravação do Temer. No Brasil, a gente consegue pipocar algumas coisas do fundo do poço, né? Na sua visão, como que fica o Brasil se algo mais acontecer nos próximos 2 anos? E se tem quais seriam eles, né? Então, quais são esses riscos, né? Olha, o que aconteceria e quais seriam os riscos? O principal, não vou falar do mundo, tá? Porque, enfim, pode ser Covid, pode ser, sei lá, né? O mundo tem diversos choques que podem acontecer, e se acontecer uma crise global, a gente vai sentir. Mas o que pode vir de dentro que a gente consegue mapear melhor? O primeiro é esse risco fiscal, porque imagina o seguinte, para cumprir o teto de gastos no ano que vem, não vai ser fácil. O orçamento está super apertado, e como a inflação subiu agora, mais recentemente, os gastos com previdência, salário mínimo, tudo vai subir. Porque a inflação, esses gastos eles são indexados à inflação. O INPC, que indexa o salário mínimo, vai subir 5% esse ano. Como alimentação e energia elétrica pesa muito no INPC, a gente vai ter quase 5%. Isso representa 20 bi a mais de gasto ano que vem, que não está no orçamento. Porque o orçamento ele é feito lá no meio do ano com a inflação do meio do ano, que era 2%. Como a inflação acelerou muito, a gente vai ter um segundo semestre muito, muito apertado do lado fiscal. Ou seja, a economia vai cortar muita coisa. E como é que os ministérios reagem quando a economia corta? Eles reagem da seguinte forma, olha, se eu tenho, pega a polícia, né? Polícia Federal. Se você der menos orçamento do que eles pediram, o que vocês acham que eles vão cortar? Eles vão cortar, sei lá, compra de equipamento ou vão cortar emissão de passaporte? Obviamente é emissão de passaporte, porque isso dá manchete no jornal. Dá manchete e pressiona a Fazenda para dar o dinheiro ali. Então, a reação dos ministérios é cortar o que é mais sensível. Então, vai cortar, vai faltar dinheiro para passaporte, vai faltar dinheiro para apagar fogo na Amazônia, vai faltar dinheiro para Minha Casa Minha Vida, vai faltar dinheiro para Bolsa Família. Tudo que é crucial, tudo que dá manchete contra o presidente, é onde os ministérios cortam para pressionar a economia, né, para pressionar a Fazenda. Então, a gente vai ter um segundo semestre muito, muito duro nesse sentido. Né? Há um ano das eleições. Dependendo de como tiver aquele gráfico da popularidade que eu mostrei aqui, eu acho que a gente entra numa zona de risco de guinada populista
que não é desprezível, né? Então, a gente vai ter que monitorar isso de perto. Eu acho que esse pode ser uma crise braba que a gente vai ter aqui no Brasil, se o presidente decidir desistir do ajuste fiscal e partir para o populismo, partir para o gasto, né? Porque aí aquela dívida vai embora, aí o câmbio que está vindo, né, ajustando, deprecia, aí o câmbio pode ir para 6, 6,5, a gente não perde um pouco a referência, né? O Banco Central vai precisar emitir moeda para cobrir o déficit, porque o Tesouro não vai conseguir emitir o suficiente. Ou seja, a gente entra numa espiral muito parecida com um hermano nosso aqui do sul do... Aí voltamos para um filme de terror. É isso. Então, isso não está fora do radar. Está lá na ponta, não está perto do centro, está na ponta, mas está no radar. Então, a gente tem que olhar para isso, porque, como eu falei, até onde a vista alcança, primeiro semestre do ano que vem, a coisa vai bem, mas no segundo semestre a coisa já vai ficar bem mais apertada. Certo? Então, acho que esse é um primeiro risco. O segundo risco doméstico aqui é esse risco de, vai ser mantido a austeridade e aí começa a ganhar o populismo, não do presidente em exercício, mas da alternativa na eleição, né? Então, você pode ter um risco populista na eleição de 2022, né? Caso um país falhe em crescer, e nós vamos ter muita dificuldade, tem que avançar muito nas reformas para crescer. Então, eu acho que esses são os riscos importantes. Aí pode ter mais inflação e tal, né? Globalmente, o risco, assim, eu acho que o risco que está sempre em cima das nossas cabeças é o risco do excesso da bolha de ativos, né? Porque como o mundo está reagindo, emitindo mais moeda, o Fed emitiu muita moeda, não sei o quê, a emissão forte de moeda pode provocar, né, sobe muito né, os preços de ativos, especialmente as bolsas. Eu acho que as bolsas estão esticadas, né? Elas têm fundamento ao longo do tempo. Eu esperaria esses níveis de bolsa agora mais para frente, mais para o final do ano que vem, né, com o crescimento acontecendo, né, não só impulsionada por estímulo dos bancos centrais, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar esse movimento. Tem um economia, eu acho que não é o cenário base, mas é um risco, né? O meteoro, como a pergunta colocou. Tem um economista, é um cara muito bom, muita experiência de mercado, que é o Mohamed El-Erian, que foi da PIMCO, foi do Fed, aliás, do Fed não, foi do FMI, hoje ele é advisor da Alliance, se não me engano. Deu uma entrevista no Valor há 2 semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, uma entrevista de página inteira. Vale muito a pena buscar essa entrevista do Mohamed, porque ali ele mapeia, eu acho que ele fez um evento aqui no Brasil, ele não veio para o Brasil, obviamente, né? Ninguém voa mais, mas ele fez um evento com algum instituto aqui no Brasil, e o Valor aproveitou e fez uma entrevista e botou a página inteira. Vale dar uma olhada. Ali ele mapeia bem os riscos financeiros globais, né, que eu acho que a gente tem que botar no radar também. Então, talvez seja isso, o risco financeiro global e o risco interno, fiscal, populista, né, principalmente para o segundo semestre do ano que vem. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que essa aqui não é com você, mas vamos ver. Com toda essa volatilidade do mercado, onde devo investir? Olha, é uma boa pergunta, né? Eu também me faço essa pergunta todos os dias, né? Mas, assim, o que está aparecendo nessa virada de ano, no primeiro semestre do ano que vem, né? Eu acho que primeiro, o real tem... Deixa eu complementar. Desculpa, Caio, desculpa te atrapalhar. Mas vou completar já com uma outra pergunta que complementa ela. Como o investidor deve reagir e se proteger a esses cenários? Eu acho que já complementa as duas. Boa. Cenário base. Eu acho que o real deve vir para cima, então eu não compraria dólar ali nesse nível. O câmbio veio para 5,20. Eu acho que ele tem mais potencial de cair para 4,80, 4,70 no ano que vem, do que voltar lá para os 5,60, 5,70 que a gente viu há pouco tempo atrás. Então, as taxas de juros longas, os prêmios já diminuíram, mas ainda tem, eu acho que um bom prêmio.
Então, essa ideia aqui que o mercado, que o Banco Central pode subir juros no curto prazo, eu não compro, eu acho que não vai acontecer. Então, eu acho que dá para aproveitar na valorização do real, acho que dá para aproveitar nas taxas de juros pré-fixadas, em prazos, principalmente prazos médios, prazos mais longos, aquele risco de fiscal, ele ainda pode se revelar, mas eu acho que para prazos mais curtos aqui, 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu acho que tem espaço, né? E como é que você se protege disso? Com ativos reais. O risco aqui é risco de inflação. Né? Risco de populismo é risco de inflação. Eu não gosto do dólar, porque exatamente por esse movimento que eu comentei aqui, né? Muita expansão monetária lá fora, tal. Então eu não me protegeria comprando dólar. Eu prefiro aqui ativos reais, imóveis, fundos imobiliários, né? Setores não cíclicos da economia, né? Então, por exemplo, saneamento, alimentação, setores que vão bem se a economia está indo bem ou está indo mal, né? Como é que fala isso? Medicare, né? Que é assim, os hospitais, farmácias, todos esses setores todos ligados que são menos cíclicos, né? Farmácia é um clássico, né? Se você está precisando do remédio, está sem dinheiro, você tem que comprar o remédio. Se você está com muito dinheiro, você não compra 5 remédios, você compra só um, né? Saneamento é a mesma coisa. Se você está bem ou está mal, você vai no banheiro e dá uma descarga. Você não dá 5 descargas né, ou não dá descarga. Então, tem setores que são menos sensíveis aos ciclos econômicos. E eu acho que esses setores são defensivos em momentos de risco. Então, eu me protegeria com ativos reais, imobiliário, setores não cíclicos, mas a minha maior aposta no curto prazo ainda é uma aposta positiva, menos na bolsa, que andou muito, e mais no câmbio e no pré-fixado, que eu acho que ainda tem um espaço. E falando você falou da parte de medicamentos, né? A gente tem o setor de saúde através de laboratórios na Bolsa, e eu acho que agora, pela primeira vez, tem uma rede de hospitais vindo a mercado, né? Isso, tem rede de hospitais, tem farmácia também, né? Tem redes de farmácia aqui e lá fora. Farmácia, eu acho que tem bastante. a gente pode pensar lá fora também, né? E como você falou, laboratórios. Legal, vamos finalizar, né? Porque senão a gente vai ficar. Já são 7h15 da noite. Queria agradecer a participação de todos. Queria saber se tem alguma palavra final, Caio, antes de encerrar. Posso dar e até dar uma pincelada aqui numa pergunta que apareceu, que eu acho que é uma pergunta boa. Se tem risco de alta de impostos no cenário? E a resposta é sim. Tem risco importante de alta de impostos, caso se perpetue esse cenário de pressão fiscal para frente. Por isso que é tão importante o teto de gastos, porque se o teto de gastos não vier, a saída vem ou por monetização, Banco Central imprimindo dinheiro, ou por mais impostos. E impostos como... o que seria mais palatável? CPMF eu acho muito difícil, mas como o Ronaldo está perguntando aqui no chat, grandes fortunas, esse é um cenário um imposto que o Congresso abraça muito facilmente, né? Outro que o Congresso pode abraçar, faixas de imposto de renda. A gente tem a última faixa ali no 27,5%, você pode criar uma faixa mais alta para 35%, digamos, né? Que são debates que aparecem aqui de vez em quando. Imposto sobre transação não, transferência, né? Herança, tudo isso eu acho que pode vir a discussão, não agora, talvez não no governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro é bastante... O presidente Bolsonaro é muito contra o aumento de impostos, ele reage muito agressivamente a isso, mas num segundo momento mais adiante, dependendo do governo e dependendo da pressão no Congresso, acho que pode vir sim. E de resto, olha, eu queria agradecer de novo a participação, queria agradecer a oportunidade, reforçar aquilo que eu falei no início, quer dizer, esse tipo de diálogo, as perguntas, as conversas nos trazem muitos insights importantes. A gente
produz relatórios semanais, mensais. Vamos fazer o relatório de Year Ahead agora, né, a perspectiva do cenário lá para 2021. Vamos fazer um evento, deixa eu já fazer a nossa propaganda aqui, segunda e terça-feira que vem, nós temos um evento aberto de Year Ahead, segunda-feira, dia 7, com economia e política, terça-feira com mercados, gestores, dia 7 e dia 8. Então, enfim, nós temos bastante produção de informações, produção de conteúdo, e a gente está ali trabalhando e produzindo isso justamente para apoiar vocês. Então, nos usem, conversem com a gente, nos busquem, que essa interação, eu acho que é um super ganha-ganha, tanto aqui para a XP quanto para todos os nossos parceiros. Viu? Obrigado e boa noite de novo. Obrigado pela sua oportunidade. Obrigado, Caio. Obrigado pela explanação. Essa parte que você falou um pouco de pré-fixado é interessante, que a gente tem discutido bastante no escritório, sobre pré-fixado ou IPCA+, qual o caminho, o que faz mais sentido, IPCA mais protege mais, talvez pré-fixado tenha um maior ganho se esse cenário de CDI, de Selic de 2 para 3 se mantiver, sem que tenha um spike, né, uma alta grande na Selic. Então, acho que essa discussão é bem interessante, importante, ajuda a gente, ajuda muito nossos investidores na tomada de decisão em tempos complexos, com oportunidades, mas, ao mesmo tempo, riscos no meio do caminho, né? O importante é a gente tomar cuidado para não pisar na casca de banana que aparece por aí, buscar proteger patrimônio e, junto com a proteção, buscar ajudar num ganho de capital ao longo do tempo, sem loucuras, com a cabeça no lugar e tomando o risco que cada um está disposto a tomar. Então, obrigado pela disposição, obrigado pelo tempo e obrigado pela excelente explanação que você deu para a gente nesse final de dia. Maravilha, obrigado, boa noite e bom fim de semana. Ainda tem sexta, mas bom fim de semana aí para vocês todos. Até mais. Obrigado, Tchau, tchau. Um abraço.